Prosseguindo na arqueologia do mundo bíblico, vamos agora ao item 6 do nosso material didático. Estamos falando do dilúvio e arqueologia, ok? Os relatos do dilúvio na arqueologia e entre os povos, o que os povos relataram, é o capítulo 2 do material didático, arqueologia e o dilúvio. Então agora vamos ao item 6, o relato mesopotâmico, que é um prisma chamado prisma de Blundell, ou prisma Wild Blundell. Então ele é conhecido como prisma de Blundell. O relato desse prisma é assim espetacular, que eu considero uma comprovação bíblica do dilúvio. Observe o comentário. É datado de 1800 a.C., logo cerca de 500 anos após o dilúvio. Lista os reis sumérios anteriores ao dilúvio, até um rei que teria vivido após o dilúvio, chamado Sin-Magir, que reinou na cidade de Sin entre 1827 e 1817 a.C. Olha que interessante, gente. Esse prisma, literalmente, ele fala o seguinte: eu vou listar os reis que reinaram na Suméria antes do grande dilúvio, ok? Aí ele relata, depois ocorreu o dilúvio, e aí, quer dizer, é esse período de vazio na história da humanidade. Aí ele fala só de um rei que reinou entre 1827 e 1817. Ou seja, um relato cerca de 500 anos depois do dilúvio, relatando os sumérios, dizendo que o reino dos sumérios era um reino anterior ao dilúvio, né? E alguns reis, vai listar os reis que reinaram sobre essa Suméria. Eu vejo esse prisma como uma comprovação da história bíblica, até pela época que ele é datado. Então, pela época que ele é datado, se você pegar cerca de 200 anos antes desse período, é quando as civilizações estão novamente surgindo, as cidades estão sendo povoadas, porque num período de 200 anos, então a civilização cresce para você encontrar cidades, tá ok? Bom, eu coloquei aí um texto também para nós lermos uma citação que diz o seguinte, tirado do livro Grandes Civilizações do Passado, retratando a Mesopotâmia, de Michael Rolfe. É um livro interessante, publicado em 2006. Ele diz: o exemplar mais bem conservado da lista de reis sumérios está escrito em cuneiforme no prisma de Wild Blundell. Esta lista contém os nomes dos soberanos da Suméria desde antes do dilúvio até Sin-Magir, rei e Sin. Ok? E ele coloca a data, próximo de 1827. Ok? Então, o fato dele relatar reis que reinaram na Suméria antes do dilúvio, quando eu vi esse prisma de Blundell aqui, eu falei assim, é a comprovação desses meus estudos que estão mostrando que a história bíblica está 100% harmonizada com a arqueologia. O problema é que os arqueólogos eles querem colocar os sumérios como sendo um povo depois do dilúvio, ou o próprio Egito, que construiu as pirâmides, como um povo depois do dilúvio. Aí teria uma incompatibilidade de 1000 anos, mas não é assim. Eu mostrei que a revista Super Interessante, ela erra quando ela diz o seguinte: o livro sagrado defende que a civilização começou no Egito, no caso após o dilúvio. A Bíblia não defende isso. A Bíblia defende que a civilização começou numa região que a Bíblia chama de terra de Nod, terra do peregrino, onde Caim foi habitar, e diz que lá ele fundou uma cidade, ok? E lembrando, a história dos habitantes da terra de Quemete, da região do Nilo, eles dizem que aquela região foi fundada por um homem chamado Osíris e seu filho Enoque. E também diz que esse homem chamado Osíris, ele havia se casado com a sua irmã, e que ele era filho do primeiro casal criado diretamente pelos deuses. Olha só que coisa interessante, nós estudamos isso no passado.
qualquer coisa, vocês revejam o livro, o mito da criação do Kemet, que ele conta essa história. Outra coisa, segundo a história dos habitantes da terra de Kemet, esse homem que fundou a terra de Kemet, chamado Osíris, que casou com a sua irmã, ele tinha um irmão chamado Sete. E na história bíblica, Sete é o irmão de Caim. Então, tudo indica que os habitantes da terra de Kemet eram os descendentes de Caim. Quando eles surgem na história? 3.200 a.C., ok? E segundo a Bíblia, quando viveu Caim, quando viveu Adão, Adão foi criado cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então, 800 anos antes, faz sentido acreditarmos que já existia uma civilização descendente de Caim. A Bíblia defende isso. A Bíblia não defende, como a Super Interessante diz, que a civilização começou depois do dilúvio. Não. A Bíblia diz que eles habitaram na região de Nod, na terra do peregrino. E eu digo que o Egito, o que nós chamamos hoje de Egito, que os gregos chamaram de Egito, a região do Nilo, ela é a terra do peregrino. Por quê? Porque quem vivia naquela região, ele tinha que viver ali 8 meses, plantar, e ele sabia, que era anunciado pela estrela Sírius. Quando eles viam a estrela Sírius como estrela da manhã, eles diziam: temos que sair, ficar 4 meses fora, porque é a enchente do Nilo. E eles saíam 60 quilômetros, o Nilo enchia 60 quilômetros, 4 meses de enchente, eles voltavam, lançavam trigo ali, e colhiam trigo como crescia como em nenhum outro lugar do mundo, ok? Ficavam ali 8 meses, vinha enchente anual, isso era anual. Então era a terra do peregrino, a terra de Kemet, que construiu as pirâmides. No meu entender, essa é uma teoria comprovada. Eles são os descendentes de Caim. E o último rei deles, Pepe II, foi o último rei o último descendente de Caim que governou aquela região, ok? E na Mesopotâmia, entre os sumérios, no caso Naram-Sin ou seu filho Sarkali-Sarri, porque alguns acham que Sarkali-Sarri ele atuou como corregente, mas não chegou a reinar. Mas a verdade é, depois que esses homens estão reinando, ou Sarkali-Sarri está reinando, ocorreu um grande vazio na mesma época. Na mesma época está datado o dilúvio lá na China. Próximo dessa época está datado o dilúvio pelos maias. Então, é muito significativo. Eu considero que esse prisma de Blundell, ele é a comprovação do dilúvio bíblico. Ele ocorreu realmente em 2300. Pela fé, nós sempre dizemos, ocorreu. Agora, o que eu vejo é a arqueologia, ela dá um testemunho que o dilúvio ocorreu.